Fala pessoal do sétimo ano do Edir, tudo bem com vocês, galera? Como é que vocês estão, sétimo C? Espero que todos estejam bem aí nessa questão do distanciamento social, tá? Hoje eu fiz aí então uma pequena videoaula, a videoaula da videoaula, né? Vocês viram lá no Centro de Mídias ou na TV que vocês tiveram uma aula hoje e ela estava falando sobre a questão do modernismo. Alguns assuntos a gente já trabalhou, vocês têm alguma noção, tem algumas coisas no caderno, mas eu decidi aí fazer essa pequena explicação para facilitar o entendimento de vocês aí, tá? Então, primeiro de tudo, na videoaula que vocês assistiram, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da modernidade, que é um período histórico. E aí entra na questão, professor, o que é moderno? É algo novo? É algo de agora? Não. O agora a gente vai trabalhar como idade contemporânea. O que seria então, professor, a idade moderna? Seriam ações que estão à frente do seu tempo, tá? Dentro daquele período. Então, para a gente exemplificar um pouquinho, tá? Estamos falando aqui do século XV, século XVI. Uma das ações, tá? Uma das ações feitas aqui era, por exemplo, antigamente o homem não pensava em si. Você tinha uma questão do qual o homem era teocêntrico, Deus no centro das coisas. Quando o homem passa a exercer essa mudança, se colocar no centro do seu próprio pensamento, ou seja, pensar em si próprio, a gente vai começar a ter uma lógica chamada de humanismo. Quando o homem começa a tomar decisões por conta própria, valorizar as suas ações e se considerar responsável das mesmas, tá? Esse período que nós chamamos de modernismo, ele vai ter aí grandes coisas aplicadas, que eu vou explicar um pouquinho de cada um, tá? O que vão ter dentro delas aí de efeitos históricos? Nós vamos ter a questão da Contra-Reforma, do absolutismo, do mercantilismo e das grandes navegações. Professor, beleza, mas o que significa cada um delas? Vamos por partes. Vamos falar primeiro das grandes navegações, tá, pessoal? Então, o que acontece? Quando o homem ele perde esse medo do novo, tá? Ele coloca que, poxa, eu tenho que começar a descobrir novos locais, eu tenho que começar a pensar por conta própria, eu tenho que expandir meus horizontes. Quando ele pensa por si só, ele começa a desbravar um novo mundo, porque ele perde aquele medo de, não vou fazer tal coisa, porque senão vou ser castigado por Deus, Deus não quer isso e assim por diante. Então, a partir disso, ele vai começar o processo de grandes navegações, que consiste no quê? Em descobrir novos territórios, descobrir de fato um mundo que o cerca e assim por diante. A partir das grandes navegações, nós vamos ter a prática do mercantilismo, que basicamente é o quê? Eu fui lá, conheci novos territórios, sei chegar lá e sei que esses territórios são lucrativos, eles vão gerar dinheiro para mim. Então, se eles são lucrativos, por que não comercializar com eles, ou então retirar materiais e comercializar esses materiais? Então lá, primeiro, nas grandes navegações eu vou lá, descubro novos territórios, vejo o que tem de riqueza, começo a comercializar essas riquezas, certo? Tendo essa noção, né, de comercializar essas riquezas, o que acontece? As lideranças, então a galera que cuida, os manda-chuvas daquela época, que seriam os reis, eles vão pensar numa forma de governo no qual eles têm que se colocar muito próximos a Deus para as pessoas obedecerem. Por que isso, professor? Porque eles querem também tirar sua porção, quer tirar o seu dinheirinho dentro desses novos territórios, dessas novas riquezas que eles estão conseguindo. Para isso, então, o que eles vão fazer? Vão criar um sistema chamado de sistema absolutista. O que é o sistema absolutista ou absolutismo, galera? É quando o rei é o centro de tudo. O rei é absoluto. O rei toma todas as decisões. Tomando todas essas decisões, o rei ele vai controlar as ações do povo, certo? Só que, qual que é a grande questão? Lembra que a gente está falando do que nós chamamos de período modernista, ou seja, ações que estão à frente do seu tempo dentro daquela época. E aí Jacobin pensou o seguinte, bem, eu sou o centro das ações, tá? Eu sou responsável por meus atos. Por qual razão eu tenho que ficar seguindo o que a igreja manda? Sendo que tem algumas coisas que estão erradas, sendo que tem coisas que eu não concordo. Eis então que nós vamos ter aí um movimento chamado de Reforma Protestante, o tal do Martinho Lutero que nós conversamos, tá? Esse cara vai começar a questionar as ações da igreja, mostrar os pontos que estão errados, a igreja e o rei começam a perder um pouco do seu poder. Perdendo o seu poder, o que passa a acontecer, galera? Nós vamos ter a Contra-Reforma. É o ponto no qual a igreja ela
pensa em estratégias para retomar o poder que ela perdeu no decorrer do tempo. Lembrando que isso aqui tudo está no período modernista que foi abordado na aula. Então, o que a gente precisa lembrar para finalizar, tá? Então, o período modernista não é o momento que a gente vive agora, são ações à frente daquela época, de uma época específica. O momento que nós vivemos hoje é um momento contemporâneo. Basicamente, a gente pode trabalhar 4 pontos específicos dentro desse período modernista, que são o quê? As grandes navegações, que são a busca por novos territórios, o mercantilismo, já que eu encontrei novos territórios, vou negociar e ganhar dinheiro com esses novos territórios, o absolutismo, que é o quê? Olha, consegui, beleza, consegui ganhar dinheiro com esses territórios aqui, quero a minha parte, sou rei, preciso da minha parte, então vou mandar e desmandar e todos vão fazer o que eu quero. E por último, a contra-reforma. A igreja perde poder e para não ficar defasada de vez, ela vai lá e revê as suas ideias. Tá? Basicamente, galera, o que a aula colocou é isso. Então, se a gente pode definir um ponto principal do modernismo, é que o homem ele se encontra no centro de todas as ações. E por estar no centro de todas essas ações, a gente vai ter mudanças significativas na história. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido aí para fazer as atividades. Forte abraço, até mais!